Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Yara Graça, a professora de Química que vai acompanhar vocês na aula de hoje. Agora vamos dar uma olhadinha no objeto de conhecimento. Aula 6, objeto de conhecimento, evolução dos seres vivos, respeito à diversidade, bioquímica, aminoácidos, proteínas e enzimas e também estrutura do DNA e RNA. E no detalhamento, a gente vai tratar sobre a bioquímica, aminoácidos e proteínas, interações biomoleculares. Então é isso, vamos conhecer um pouco mais das proteínas. Vamos à aula! Olá, queridos! Então, na nossa aula, nós vamos tratar um pouco desse conceito da bioquímica, voltado, logicamente, para essa nossa ciência que é a química, tá bom? Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessas macromoléculas, principalmente, mais especificamente nas proteínas. E falando de proteína, não podia estar em outro lugar, não é mesmo? Então, nas academias, na atividade física, a gente vai ver durante a aula o quanto essa biomolécula, o quanto essa substância ela é importante, por exemplo, para a construção dos músculos. Para você que está aí sofrendo para ganhar um pouquinho de massa muscular, na aula de hoje eu tenho certeza que você vai pensar um pouquinho mais nessa sua maneira aí de se alimentar. É claro que aqui a gente não está sendo nutricionista ou coisa do tipo. Você precisa procurar, aí caso você queira, logicamente, precisa procurar um profissional adequado, por exemplo, para ajustar a sua alimentação. Mas a gente pode pensar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? E aí, nós vamos começar falando um pouquinho dessa bioquímica, que é essa parte da química, que estuda essas moléculas que a gente chama de moléculas da vida, tá? E aí eu posso citar as proteínas, os aminoácidos, os carboidratos, que também são muito importantes, dentre outras, tá bom? Então, aqui, a gente vai tratar inicialmente, aqui nesse comecinho da aula, dos aminoácidos, tá? Então, dentro desse estudo da bioquímica, a gente vai iniciar com os aminoácidos e aí a gente vai ver que tem tudo a ver, esses aminoácidos com as proteínas, tá? Então, os aminoácidos, na verdade, são precursores ali, são substâncias que vão formar, que vão gerar essas proteínas, essas macromoléculas, tá bom? Então, os aminoácidos são os monômeros, são essas partículas menorzinhas que dão origem a essas macromoléculas que são as proteínas, tá bom? Mas vamos começar de pequenininho, Vamos começar dos aminoácidos, olha só. Então, eu trago para vocês aqui um conceito, tá? Dessas substâncias. Então, a vocês que já vêm trabalhando, já vêm estudando sobre os compostos oxigenados, tenho certeza que já vai entender um pouquinho melhor, essas duas palavrinhas que eu coloquei aqui para vocês, que é amino e ácido, Então, a gente tem a junção aí de dois grupos funcionais importantes, tá? Os aminoácidos são as unidades formadoras das proteínas, tá? Então, eles são os monômeros, a parte menorzinha do elo, que juntando todo mundo vai formar, juntando vários ali aminoácidos, a gente tem a formação das proteínas. Podemos classificar os aminoácidos em dois grandes grupos, tá? Os essenciais e os não essenciais, ok? Então, a gente pode dividir aí os aminoácidos nesses dois grandes grupos, ok? Bora dar uma observada, perceber a diferença que a gente tem já, desses dois grandes grupos, um é essencial, o outro não essencial, mas antes disso a gente vai ver uma animação para entender melhor o que seria esse aminoácido, A gente tem dois grupos, o grupo amino e o grupo ácido juntos, tá? Então dá uma olhadinha. Os aminoácidos podem ser definidos como moléculas orgânicas que apresentam grupos carboxila, COOH e amino, NH3, os dois ligados a um único carbono, denominado de carbono alfa. Esse carbono é observado no centro do aminoácido e liga-se ao grupo amino, ao grupo carboxila, a um átomo de hidrogênio.
E por isso, há um grupo variável que é chamado de cadeia lateral ou grupo R. Olha aí, né? Para entender melhor esses dois grupos funcionais, todo aminoácido possui esses dois grupos, né? O grupo amino, que vem ali da amina, né? Que tem aquele nitrogênio na sua composição, e também o grupo carboxila, né? Presente. Então, a gente tem esses dois grupos funcionais, todo aminoácido possui esses dois grupos funcionais. O que diferencia, então, um do outro? Como você percebeu aí na animação, o que vai ser diferente é aquele R, né? Que a gente chama aqui na química orgânica de radical orgânico. E aí, gente, a gente vai ter uma quantidade bem diferente, bem diversa, né, de radicais orgânicos que pode aparecer ali naquela região, naquele R, tá? No finalzinho da animação, eu apresentei para vocês aí os 20 aminoácidos, né, que são aí os responsáveis pela combinação, né, de todas as proteínas que nós temos, tá bom? Agora a gente vai entender melhor qual é a diferença ali de um aminoácido essencial e não essencial. Percebam aí, né, que os essenciais são aqueles obtidos por meio da alimentação, devido ao fato de que o nosso organismo não é capaz de sintetizá-los, tá? Então, todo aminoácido classificado como essencial vai ser aquele que eu preciso me alimentar para poder, né, sintetizar e aí sim gerar novas substâncias, gerar as proteínas, tá bom? Então, a partir da alimentação é que esses aminoácidos essenciais vão ser introduzidos ali, vão ser colocados no nosso organismo, tá? Já os não essenciais, o nosso organismo é capaz de produzir, então não preciso muito me preocupar com aqueles que não são essenciais. Eu acho que os nomezinhos ajudam a gente também, né, a entender melhor. Ele não é essencial, por quê? Não preciso me preocupar com a alimentação desse, né, com algum alimento em especial, por conta que o meu organismo já é capaz de sintetizar. Já no caso dos essenciais, não, eu preciso ali pensar um pouquinho na minha alimentação, porque é algo que eu preciso, né, a partir da minha alimentação, se não for pela alimentação, eu não tenho como sintetizar, o meu organismo não é capaz de sintetizar esse tipo de aminoácido e aí, consequentemente, eu não vou conseguir produzir certos tipos de proteína, ou então eu vou ter um pouco mais de dificuldade, tá bom? Agora a gente já entendeu melhor o que são os aminoácidos, né? A gente viu que eles são os precursores ali, os formadores das proteínas, então eles são muito importantes. Agora a gente vai entender melhor sobre essas proteínas. Olha o conceito, né? Bom, gente, então uma proteína, ela é uma macromolécula, ou seja, uma molécula gigante, bem grande, tá? Quando a gente fala de bem grande, a gente está falando de uma quantidade bem grande mesmo de átomos de carbono ali presentes, tá? Uma cadeia que costuma ser muito grande, por exemplo, dificulta até a digestão, muitas vezes, quando a gente está falando, né, de uma carne vermelha, por exemplo, né? Tenho certeza que muitos de vocês, quando comem uma carne vermelha, né, um churrasco no final de semana, têm dificuldade de digestão, justamente porque, né, trata-se de uma proteína, né, que é uma macromolécula gigante, e aí, né, dependendo ali de como é o funcionamento, não estou dizendo que todo mundo tem problema de digerir ali a proteína, mas tenho certeza que algumas pessoas têm um pouquinho mais, justamente por conta ali precisa quebrar toda aquela molécula para poder a digestão acontecer da melhor maneira possível, né? Porque a gente está falando de uma molécula enorme, né? Que são as proteínas. Lembrando que a gente já viu que as proteínas são formadas a partir da união de aminoácidos, né? Então a gente já entende, viu agora há pouco na animação que um aminoácido, né, é uma cadeia ali de 2, 3, 4 átomos de carbono, vai juntando um monte de aminoácidos, a gente tem as gigantes proteínas. Eu também fiz uma animação para que vocês entendam melhor como se dá essa ligação, tá,
entre esses aminoácidos. O nome dessa ligação é um nome bem diferente, mas eu tenho certeza que vocês vão anotar aí que é a ligação peptídica, né? Então, a ligação peptídica é a ligação que une esses aminoácidos para formar essa proteína, tá bom? Então, bora dar uma olhadinha na animação para a gente entender melhor. As proteínas são polímeros de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Uma ligação peptídica é a união do grupo amino, o NH2, e um aminoácido com o grupo carboxila, COOH, de outro aminoácido. Alguns aminoácidos especiais podem estar presentes em alguns tipos de proteínas. Eles são as unidades fundamentais das proteínas. Todas as proteínas são formadas a partir da ligação sequencial de 20 aminoácidos. Olha aí, né? Na nossa animação, é possível entender como se dá essa ligação peptídica para a formação dessa proteína, tá? Citei aí um número, né, de 20 aminoácidos ali conectados, então a gente tem uma cadeia bem grande, né, para essa macromolécula, e essa ligação peptídica, ela sempre se dá da seguinte maneira, da maneira que você viu aí na animação, né? Então, vai sempre conectar a carboxila de um aminoácido, né, o grupo carboxila de um aminoácido com o grupo amino do outro aminoácido, tá? Então, é sempre essa conexão que vai acontecer entre esses aminoácidos e aí a gente consegue gerar, né, é possível gerar essa nova substância que no caso é chamada de proteína, tá? Além, né, da ligação peptídica que acontece, a água também é um subproduto dessa reação, tá? Então, toda ligação peptídica, né, forma uma proteína e também tem como subproduto a água, ok? Bora dar uma olhadinha agora nos exemplos de proteína. E aí eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam, né, que essas substâncias aí, esses exemplos, são exemplos de proteína no nosso organismo, tá? Olha só, gente, o quanto ela é importante, tá bom? Aqui eu trouxe só alguns exemplos, existem outros, muitos mais, né? Então, inicialmente eu trouxe aí a queratina, né, que é a responsável pelas nossas unhas, pela nossa pele, né, pelos nossos cabelos também, tá? Então, é uma proteína formada ali a partir de aminoácidos, uma proteína importante. Outra proteína, né, a caseína, proteína do leite, encontrada no leite. Temos aí a hemoglobina, né, que é a proteína do nosso sangue. Temos acho que é a mais conhecida, né, provavelmente, né, da maioria das pessoas, né, a clara do ovo, né, que é a albumina. E aí todo mundo que fala em dieta, né, eu estou consumindo proteína, já pensa logo, né, no ovo, no ovo, no ovo. Mas existem outras fontes de proteína também, tá? Apesar de que a clara do ovo é realmente uma das melhores, né, fontes de proteína para quem está pensando aí em ganhar um pouquinho mais de massa magra, né? Temos ainda o nosso velho conhecido colágeno, que à medida que os anos vão passando, a tendência é que o nosso corpo comece a parar de produzir essa substância e ele, né, esse colágeno, essa proteína, por exemplo, responsável pela firmeza, né, do nosso corpo de uma maneira geral, né? Então, toda a firmeza da nossa pele se dá por conta, né, do colágeno, que também é uma proteína, tá bom? Então, a gente já conheceu alguns exemplos aqui de proteína, agora a gente vai tratar das funções. Eu tenho falado aqui, né, dessa função de formação da massa muscular e tudo mais, mas existem outras funções também muito importantes das proteínas, tá? Então, olha só as principais que eu trouxe para vocês, né? Primeira delas, estrutural, que é essa que eu venho falando na aula, né? Essa função estrutural das proteínas se deve aí principalmente por conta das fibras musculares, né? Então, quando se trata das fibras musculares, cabelo, ossos, dente, pele, tudo tem a ver com proteína, tá? Então, tudo que estrutura o nosso organismo tem a ver com uma proteína e eu dei alguns exemplos aí para vocês, né? Como é o caso da queratina, do colágeno, ok? Exemplo, olha um exemplo aqui de uma proteína estrutural, a fenilalanina, que ela é precursora
da tirosina e ela produz, olha só, a melanina. Já ouviram falar da melanina? Pois é, né? A melanina, né, é essa molécula responsável pela cor dos nossos cabelos, pela cor da nossa pele. Então, quanto mais melanina a gente tiver no nosso organismo, a cor, né, tende a ser mais intensa, tá? Então, a gente tende a ter cabelos mais escuros ou a pele também, né, mais bronzeada, tá? Se a pessoa tem menos melanina, consequentemente, ela tende a ter cabelos mais claros ou a pele mais clara também, tá? Então, melanina também é uma proteína. Bora avançar agora a falar, né, da característica que envolve a questão dos catalisadores. E aí eu relembro com vocês, né, que um catalisador nada mais é do que uma substância que está ali no nosso organismo, no caso, falando especificamente das proteínas, eles estão ali para aumentar a velocidade com que as reações acontecem, né? E aí, no caso dos catalisadores, a gente vai tratar especificamente das enzimas, tá? Então, as proteínas, como catalisadoras, elas agem como enzimas para fazer com que as reações aconteçam de maneira mais rápida. Imaginem vocês que se não fossem os catalisadores, né, essas proteínas no nosso organismo, certos alimentos, gente, levariam semanas para serem decompostos, porque a gente está falando de cadeias muito longas. E se não fossem essas substâncias, né, as proteínas como enzimas no nosso organismo, ia levar muito mais tempo do que já acontece, né, normalmente, tá? Então, o exemplo que eu dou aqui para vocês é a anidrase carbônica, que ela é uma enzima responsável, por exemplo, pela reação de formação do ácido carbônico, que mantém o nosso pH do sangue constante, tá? Então, a presença dessa substância lá no nosso organismo faz com que o pH do nosso sangue, né, esse potencial hidrogênio iônico, permaneça sempre o mesmo. À medida que a gente tem uma deficiência, por exemplo, dessa enzima, a gente já começa a ter um pouquinho de dificuldade, né? Então, por meio dessa enzima, essa reação ocorre cerca de 100 milhões de vezes mais rápido. Imagina vocês, né? Eu estou falando aqui de um dos exemplos. Existem uma infinidade de enzimas no nosso organismo, tá? Por exemplo, desde a nossa boca, aqui a gente está comendo alguma coisa, já tem um monte de enzima, né, processando esse alimento. E aí no intestino, no estômago, aqui eu trouxe o exemplo, né, da enzima presente no nosso sangue. E se não fosse a presença dessa enzima, acelerando a velocidade com que essa reação aconteceria, provavelmente a gente não teria vida como a gente tem hoje, né? Então, para vocês terem uma ideia do quanto as enzimas são importantes. E as enzimas são proteínas também, tá? Vamos para o próximo, que são os reguladores do metabolismo, os hormônios. Hormônio também é proteína? Também. Exemplo, insulina, tá? Dá para escrever aqui do ladinho? Eu vou escrever aqui em cima, olha só. Insulina, né? Já ouviram falar? Tomara que não, hein? Porque essa substância a gente só ouve falar quando a gente já está doente, né? Só ouviu falar de insulina, provavelmente quando já está com problema, né, de diabetes, tá, gente? Porque dificilmente alguém que não tenha alterações ali na glicose do sangue ouviu falar na insulina. Pois é, a insulina é um hormônio, né? Também é uma proteína que é sintetizada pelo nosso organismo, ou seja, ela é não essencial, estão lembradas? Sintetizada, então ela é não essencial para o nosso organismo. E ela possui como principal função o controle dos níveis de glicose no nosso sangue. A sua carência é um dos fatores que pode aí desenvolver o diabetes do tipo 1 e do tipo 2, né? Então, também, mais uma vez, uma proteína importante ali para o nosso organismo. E, por último, no nosso sistema imunológico, os anticorpos também são proteínas importantes, né? Encontradas, por exemplo, no plasma sanguíneo e são gama-globulinas e entre elas estão a imunoglobulina, que ajuda a prevenir a combater infecções importantes e também doenças. Em casos específicos, alguns médicos acabam receitando, por exemplo, injeções de gama-globulina
extraída do plasma de pessoas que já adquiriram imunidade, né? Pessoas que já possuem essa imunidade acabam, né, tendo que receber. E aí são os anticorpos. E aí, quando a gente fala de anticorpos, a gente também acaba relembrando um pouquinho de vacina, né? Muitas vacinas, elas possuem ali, né, na sua estrutura, né, essa relação de anticorpos, sistema imunológico, né? Então, dependendo ali do tipo de vacina, de como ela foi feita e planejada, pode ser que ela também passe aí por proteínas importantes, né, que são os anticorpos. Ok? Então, falei bastante aqui das principais funções das proteínas, né? Apresentei para vocês 4, mas agora eu te convidei, né, a professora de Educação Física, Jucimara, para falar um pouquinho mais da importância das proteínas na construção muscular, tá bom? Então, dá uma olhadinha. Oi, gente! Eu sou Jucimara Brito, professora do componente de Educação Física. Eu vim falar para vocês a respeito das proteínas. Vocês sabem por que elas são importantes para o nosso organismo? Sabem aonde podemos encontrá-las? Se a resposta é não, não se preocupem, porque nós iremos aprender neste momento. As proteínas são nutrientes encontrados nos alimentos. Aí nós temos a proteína animal, que está presente na carne, no frango, ovo, leite e seus derivados. E nós temos a proteína vegetal, que nós encontramos nas verduras, legumes, oleaginosas. E essas proteínas são importantes porque elas têm várias funções dentro do nosso organismo. E eu vou citar algumas para vocês. A primeira função está relacionada à manutenção, reparação e construção da nossa massa muscular. As proteínas, elas oferecem aminoácidos para a síntese proteica. E é nesse processo, né, que se constrói novas proteínas, que se cria novas proteínas, fazendo assim com que o músculo cresça, ou se mantenha, ou se forme, tá? Mas elas têm funções para além da massa muscular, como, por exemplo, a manutenção do nosso cabelo, pele e unha. Nós temos aí uma proteína chamada de queratina. Será que tem outra função? Tem sim. Sabe, as nossas articulações, elas também precisam ser mantidas. E aí a gente tem a presença de uma proteína chamada de colágeno. Viram como é importante as proteínas para o funcionamento do nosso organismo? Mas para que isso ocorra de forma eficaz, a gente precisa consumir essas proteínas de forma equilibrada. Olha que legal, né? Entender um pouquinho mais como, né, essas proteínas são importantes. A professora apresentou 3 funções bem legais, né, da presença da proteína na nossa, como, né, que a presença da proteína pode influenciar ali no nosso organismo, no bom funcionamento do nosso metabolismo, tá? E agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho, né, sobre a professora falou aí da questão muscular e agora eu vou apresentar a questão enzimática. Olha só. Então, gente, as enzimas, né, ela tem essa característica e aqui eu trouxe algumas enzimas importantes, né, no nosso processo ali de aumento da velocidade das reações, principalmente quando se trata de digestão, tá? É sempre legal a gente entender um pouquinho desse assunto. E aí a primeira proteína que eu trouxe para vocês foi a amilase, tá? A amilase é a proteína dos carboidratos, tá? Então, a presença dela lá, né, na nossa digestão faz com que a gente consiga ali quebrar esses carboidratos, né, os açúcares, né, que a gente também pode chamar de açúcares. Exemplos, né, que nós temos a amilase, mas também temos aí a maltase, a lactase, também conseguem fazer essa quebra, tá? Mais abaixo nós temos a protease, e aí, né, tem relação com a proteína, tá? Então, essa enzima é capaz, né, de quebrar as moléculas de proteína, tá? Ajuda na nossa digestão. Como eu já comentei com vocês, enzimas são substâncias catalisadoras, né? Biomoléculas catalisadoras que aumentam a velocidade com que uma reação acontece, tá? Então, essa enzima protease acelera o processo de quebra da proteína, tá bom?
Aí nós temos a terceira, a última ali de baixo, né, a lipase, que ela já está relacionada com as gorduras. Então, as gorduras são quebradas em ácidos graxos por essa enzima, tá bom? Então, aí, só para a gente reforçar um pouquinho mais uma das funções das proteínas. Bom, como a gente falou tanto de alimentação, né? Alimentação, que as proteínas estão na nossa alimentação, agora eu vou trazer para vocês um quadro, é um ranking, é bem legal esse tipo de ranking, em que a gente consegue observar bem claramente quais alimentos têm mais ou menos proteínas, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí, né? Eu trouxe primeiro os rankings dos vegetais, né? O vegetal mais, assim, o bambambam, né, das proteínas é o espinafre, com 49% ali de proteína. É difícil achar, né? Eu sei, aqui na nossa região não é muito comum a gente ter o espinafre. Mas a gente tem couve-flor, olha só, o couve-flor 45% de proteína e o brócolis também com 45%. Couve-folha, opa, a professora errou, né? Couve-folha no segundo, o couve-flor está em quarto, tá? Aí nós temos cogumelo, a salsa, o pepino, pimentão, repolho e por último ali no nosso ranking temos o tomate, tá? Mas considerando que os vegetais, né, eles têm proteínas, mas a gente sabe, na verdade, que a quantidade assim de proteínas na alimentação a gente acaba conseguindo mesmo a partir, né, dos alimentos dos animais, tá? Então, dá uma olhadinha aí na nossa tabela, em mais uma tabela, né? E aí nós temos os grandes campeões mesmo de quantidade, né, de porcentagem de proteína ali na sua composição. Por exemplo, das carnes, a que tem mais é o patinho, tá? Aqui a professora deu até a peça específica, né? 33 gramas de proteína, enquanto que o peito de frango tem 30 gramas. Queijo mussarela também tem bastante proteína. Aí nós temos o atum, feijão, gente. Feijão também é rico em proteína. Caso, né, você aí tenha dificuldade, né, dessa proteína animal, o feijão é uma boa maneira de troca. Também temos o grão de bico, lentilha e aí o nosso velho e famoso ovo, rico em proteína, mais especificamente na sua clara, tá, gente? A gema, se puder, evite, né? Porque a gente sabe que a gema ali já tem uma outra composição. Mas a clara, ó, sucesso, tá? Bora dar uma olhadinha no nosso Fique de Olho de hoje? E aí, eu trouxe para vocês uma aplicação de tudo isso que a gente falou, né, das proteínas, como que isso pode ser apresentado para vocês nos vestibulares. E eu trouxe uma questão do Enem. Na década de 1940, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida fizeram uma promessa que constituiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes foram o prato principal desses produtores. Isso é uma notícia, né? Aí a gente vai continuar. Para suprir o déficit nutricional, porque eles deixaram de comer carne, né? Carne animal. E aqui os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em... E aí, né, a gente tem as possíveis respostas e, consequentemente, tenho certeza que todos vocês acertariam essa questão, né? Para poder, né, suprir toda a falta de proteína que esse pessoal, né, esse povo acabou não comendo por conta dessa promessa, com certeza a resposta correta é a letra D, né? Eles precisavam ali consumir aminoácidos essenciais, né, que são aqueles que são ingeridos a partir da alimentação, tá bom? Consumindo esses aminoácidos essenciais, a gente já viu na aula de hoje que é possível, né, produzir justamente as proteínas, né? As proteínas são essas macromoléculas, esses polímeros formados a partir dos aminoácidos, dessa ligação peptídica entre os aminoácidos, gerando essas substâncias, tá bom, gente? Então, a gente fica por aqui nessa aula de proteínas, em que nós apresentamos para vocês os conceitos de aminoácido, ligação peptídica e também o conceito de proteína e o quanto
essa biomolécula é importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!